Pensando na nossa saúde, hoje a gente também fala sobre os alimentos que ajudam a regular o intestino. Porque, gente, o intestino é muito importante. Aliás, a gente vai falar sobre ele no programa. A gente já começa, inclusive, falando sobre ele. Porque ter um intestino preguiçoso é, de fato, desconfortável. Pode interferir seriamente nas nossas vidas. Existem alguns médicos que falam até que o intestino é nosso segundo cérebro, né? E ele pode interferir de forma séria e isso acontece quando, por alguma razão ou outra, o sistema digestivo não funciona como deveria. A gente precisa ir no banheiro todo dia. Quem tem dificuldade vai entender qual é a melhor solução. E hoje quem vai explicar tudo isso pra gente é o gastroenterologista, especializado no assunto. Ele é médico, gastroenterologista, endoscopista e colonoscopista, coordenador do Serviço de Endoscopia e Colonoscopia do Hospital Leforte e já está aqui. Volta lá, deixa eu falar o nome dele inteiro, é o Eduardo Greco. Doutor Eduardo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito bom poder conversar sobre esse assunto. Vamos sentar lá? Aí a gente conversa um pouquinho. Okay. Eu não sei se você concorda com essa linha de médicos que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim, exatamente. Ele é importante mesmo, Importantíssimo. né? Ele é um órgão regulador e a gente já brinca, né, que as pessoas são o que elas comem, né? E a partir desse momento que você vai ingerir, em algum momento você vai precisar eliminar exatamente o que você está ingerindo. E a partir daí o intestino faz uma função importantíssima nessa regulação e as pessoas... Hoje é muito comum, a gente recebe muito essa procura nos consultórios da dificuldade, né, da pessoa em ter o intestino regulável. Igual você bem disse na sua abertura, as pessoas precisam ir ao banheiro pelo menos umas 3 a 4 vezes por semana. Se a pessoa conseguir ir diariamente, isso é muito importante. Acho que são coisas que a gente precisa abordar no sentido de como regular isso, de como fazer com que as pessoas entendam por que ela tem o intestino preguiçoso dela. É uma fase aguda, é um momento agudo que acontece ou vem cronicamente e precisa de alguns tratamentos específicos? Então, por exemplo, agudamente nós podemos falar do estresse, do dia a dia das pessoas. Às vezes o estresse prejudica o funcionamento do intestino? Sim, isso é um fator importante. Hoje a gente lida com pessoas que são ativas, jovens, que não têm tempo para nada e não têm tempo para ir ao banheiro. Por conta de horários não se regulam isso, até esquecem de ir ao banheiro. E o intestino precisa de tempo também para isso. Então, o estresse emocional, um exemplo simples, às vezes é uma viagem. Você faz uma viagem, nos 2, 3 primeiros dias você não está adaptado ao ambiente, você foi ao avião, você não se adaptou, você já muda o seu ciclo. Então, a viagem, que é uma coisa, um estresse prazeroso, não é um estresse, mas é algo confortável, já altera o seu hábito intestinal. Imagina o estresse do dia a dia, o estresse emocional da pressão do trabalho, da pressão dos deveres, de ter que entrar no horário com o programa, de passar tudo. Então, o estresse hoje é um fator que às vezes influencia muito, que a gente tem que trabalhar isso com a pessoa. Ela entender que ela tem que, em um momento do seu dia, estar dedicado a isso. É no momento que acorda, é no final do dia. Então, assim, você precisa tentar regular de alguma forma para que o seu intestino funcione e você tenha um hábito intestinal saudável. E cada um tem meio que seu horário, né? Tem gente que o intestino funciona de manhã, outros à tarde, outros à noite. Isso vai de pessoa para pessoa. Isso é muito pessoa dependente e isso vai acontecendo exatamente nessa regulação que a pessoa faz. Quais são os horários da alimentação? Isso é importante, a gente vai entrar nesse assunto, que é falar da dieta. A dieta é um fator, outra causa importante vamos dizer assim, do intestino preguiçoso, né? Da pessoa não conseguir se alimentar. A hidratação, a pessoa tomar água. Então, regular o intestino é exatamente isso. Você criar uma rotina para que você tenha um hábito intestinal saudável. Eu não vou todo dia ao banheiro, doutor, isso é um problema? Não. O ideal é que você vá pelo menos uma vez ao dia. Mas se você estiver indo de 3 a 4 vezes ao dia, vou dia sim, vou dia não. Não tem importância. E a apresentação dessas fezes, elas têm que ter alguma característica? Sim, porque às vezes a pessoa até vai ao banheiro de 3 a 4 vezes por semana, mas tem fezes endurecidas, muita dificuldade, né? Isso aí. Qual que é o ideal? Isso é o que determina a gente diagnosticar que a pessoa tem intestino preso. Ok? Então, a pessoa ter fezes endurecidas, às vezes muita dificuldade, as fezes não são tão endurecidas, mas a pessoa tem muita dificuldade para evacuar. Isso não é um hábito normal. Então, isso está faltando hidratação, está faltando dieta, está faltando a gente regular o estresse, está faltando a gente determinar e buscar junto com o paciente na nossa consulta o que está levando a isso, que causa pode estar proporcionando ele ter esse... Não, eu vou todo dia ao banheiro, doutor, mas eu me esforço demais, às vezes eu tenho sangramento, então o hábito não está correto, entendeu? Não quer dizer só que
ir ao banheiro todo dia não quer dizer que você está com o hábito regulado. Tem que ter esse lado de você ter as fezes pastosas, com formato cilíndrico. Você tem que observar se não está tendo alteração do formato das fezes. A gente já pode pensar em patologias mais importantes, do tipo câncer, coisas mais graves, que não envolvem muito a questão do intestino preguiçoso. Mas essa análise é importante, né? Você vê o seu hábito, de que forma você utiliza isso e de que forma as fezes estão sendo formadas. Isso é importantíssimo. Agora, é impressão da grande maioria das pessoas ou as mulheres têm intestino mais preguiçoso que os homens? Sim, com certeza. Tem com mesmo? Certeza, com certeza. Uma das causas para o intestino, e aí tem essa variação nas mulheres, é por conta da questão hormonal feminina. Então, as mulheres, vocês têm 3 fases que interferem importante e aí se mantém isso que a gente fala já do intestino preguiçoso de uma forma crônica, né? Então, é ciclo menstrual, gravidez e menopausa. Então, em todas as fases da vida da mulher, ela vai alterar, os hormônios femininos vão alterar a situação do funcionamento do intestino. Então, numa gravidez, numa gravidez, você tem hormônios que inibem a contração uterina. O intestino, ele possui musculatura, uma musculatura lisa que faz o peristaltismo. Então, o nosso intestino funciona porque existe uma musculatura lisa que não somos nós que contraímos. A musculatura do braço é um outro tipo de musculatura que você faz. O intestino, por si só, essa musculatura contrai, desenvolve o peristaltismo para esvaziar o intestino. Na gravidez, por exemplo, a musculatura lisa do útero, que é a mesma praticamente da parte intestinal, ela está sendo inibida para manter a gestação até o seu final, quando existe a contração uterina. Então, o hormônio não vai atuar só naquele músculo do útero, também atua no músculo intestinal. E aí faz com que a pessoa tenha mais lentidão do peristaltismo e as grávidas são geralmente constipadas, têm dificuldade, e aí a gente precisa partir para os tratamentos. No ciclo menstrual também. A partir do momento que a mulher começa a ter menstruação, os hormônios também alteram isso, também inibem, e aí ainda não se existe a certeza dos mecanismos, mas se apresentam como inibitórios também do peristaltismo e você leva a uma constipação. E quando chega na menopausa, da mesma forma. Diminui a menopausa tem uma série de situações que são abordadas de irritabilidade, de alterações do humor da mulher, alteração de pele, uma série de coisas, e também altera o hábito intestinal e altera para a constipação. O que não é nada bom, né? Não é nada bom. Eu não tenho certeza, mas acho que deve ter vindo daí aquele termo enfesada. A pessoa fica até brava, né? Porque não é confortável. Tem, além do desconforto, algumas mulheres ficam até com dor de cabeça por conta disso. Tem outros problemas maiores, né? Exatamente. A pessoa se sente constipada, ela desenvolve dor de cabeça, não tem o hábito regulado, altera o humor da pessoa. Então, a questão evacuatória, às vezes tem sangramento por causa disso, precisa procurar o hospital. Agora, se a questão, por exemplo, feminina é hormonal, é essa variação hormonal, e ela sabe que vai acontecer, nessas fases que você acabou de mencionar, vale a pena investir num cardápio específico para o funcionamento do intestino de forma melhor? Isso é importantíssimo, né? Então, o tratamento do intestino hoje, do intestino preguiçoso, é baseado numa causa, que a gente pode conversar também, que é a questão da dieta e de exercício físico. Essas outras causas que a gente conversou, quando você tem uma dieta equilibrada, uma dieta rica em fibra e hidratação, o intestino precisa de muita água para ele funcionar bem. As pessoas têm um pouco hábito de se hidratarem. Então, nessas fases principais, durante a gravidez, se ela tiver um acompanhamento, uma hidratação ideal, uma dieta importante, rica em fibras e exercício físico, o exercício físico ajuda a terminar a musculatura lisa. De forma indireta, você faz atividade, além de ajudar, ele ajuda no peristaltismo, você gera atividade para o seu organismo. Então, o tratamento primordial é isso. Não existe nenhum segredo mirabolante, nenhuma medicação maravilhosa. Existem drogas, existem. Em alguns casos de cronificação, em que a constipação é importante, que você, mesmo com dieta, com hidratação e exercício, você não consegue resolver, você pode usar de alguns outros tipos de medicação. Então, existem medicações que ajudam só no sentido igual a fibra, de aumentar o bolo alimentar. Existem medicações que a gente fala osmóticas, que são medicações que vão favorecer, são laxantes, que vão favorecer o esvaziamento do intestino. Uma dúvida frequente, as pessoas falam, mas eu sou viciado em laxante, eu fico dependente. Hoje os laxantes mais modernos, eles não criam dependência. A pessoa fica dependente no sentido psicológico de achar que é o laxante que está fazendo ela evacuar. Ele é algo que ajude. Agora, se ela se hidratar bem,
se ela comer adequadamente, se ela tiver uma dieta rica em fibra, ela não vai precisar daquele laxante. Então, o acompanhamento médico é fundamental aí para a pessoa não achar que precisa daquilo o tempo todo. Você, às vezes, precisa investir, igual você disse, no momento de uma gravidez, no momento que ela está entrando na menopausa, até novamente o ciclo se habituar, você utiliza alguns laxantes, regulariza o hábito e ela tem de hidratação e dieta equilibrada, você não precisa mais da medicação. Perfeito. Aliás, a gente falou outro dia mesmo sobre distúrbios alimentares e é legal lembrar que medicação você precisa tomar com um aconselhamento médico, até porque Perfeito. você, se tomar laxante sem necessidade, você acaba mandando um monte de nutrientes embora também sem necessidade. né? Manda nutrientes embora e o laxante, uma situação que assim, o nosso organismo, o intestino, as fezes são formadas pelo bolo alimentar, mas nós possuímos bactérias dentro do nosso intestino. E se você tem os casos de diarreia importantes, a pessoa toma laxante por conta própria e de uma constipação, passa por um quadro diarreico importante, você pode ter uma alteração da sua flora bacteriana e levar a uma infecção intestinal, por exemplo. Então a pessoa acha que está tomando um remédio para ajudar, melhora de um lado, mas leva a um problema do outro lado, entendeu? Ok. Olha, a gente vai ter um momento que o doutor vai responder as nossas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, quer mandar uma pergunta, no 0 operadora 11 2202 8432 ou através do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br, tá? Participe do programa, mande a sua dúvida, que daqui a pouquinho o doutor Eduardo responde, tá certo? Ok, tô à E aí disposição. vamos falar Muito também um obrigado. pouquinho da importância do intestino, porque eu acho que mais do que você saber que ele precisa funcionar, é bom você também saber o porquê é que ele precisa funcionar e a gente também vai fazer esse alerta daqui a pouco. Ok. Eu volto já já. Continuo aqui com o doutor Eduardo Greco. A gente está falando sobre intestino preso, dificuldade de ir ao banheiro, sobre a importância de evacuar todos os dias, pelo menos a cada 4 vezes numa semana, não é? Isso aí. Agora, a gente tem aquele momento que você participa e o doutor Eduardo Greco vai ter a oportunidade de responder. Mas antes de passar para as perguntas e respostas, eu queria entender e que você pudesse falar para os nossos telespectadores sobre a importância do intestino. O que ele faz? Qual é o papel dele no processo de absorção dos nutrientes? Quem é ele no nosso corpo? O intestino faz uma função primordial, que é o quê? Ele vai eliminar aquilo que o seu organismo não aproveitou. Então, a partir do momento que você põe um alimento na boca, já se inicia todo o processo digestório, que ele fala digestivo daquele alimento. Só de você olhar para um alimento e você estar preparado para se alimentar, o seu organismo já se prepara para isso. Então, o seu esôfago, o estômago, ele já vai começar, que a gente chama de movimentos peristálticos, para receber essa alimentação, tá ok? Então, você se alimenta, então no estômago, no intestino fino, intestino delgado, nesse intestino você tem a absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos açúcares, das proteínas, tudo no que é importante. No intestino, o intestino grosso, ele é responsável pela formação do bolo fecal, ou seja, formação por aquilo que você não vai mais utilizar. Então, ele é responsável por isso. É necessário uma dieta rica em fibra para quê? Para que exista bolo. A pessoa que se alimenta mal, só com gordura, só com petiscarias, ele não consegue ter a formação de um bolo fecal. Por isso que você tem que ter uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, uma dieta rica em fibras para ter a formação desse bolo. Junto à hidratação, bastante líquido, bastante água, principalmente, a água é o melhor líquido que a gente pode ingerir, você vai ter a formação das fezes de forma consistente e adequada. E o que acontece? O intestino grosso, ele vai ser responsável pela eliminação disso. E esse processo tem que se desencadear do início ao final. Por quê? Se quando chega no intestino não existe essa eliminação de algo que não é mais importante para você, não tem mais função nenhuma, tudo que era aproveitado já foi aproveitado, aquilo é como se fosse uma toxina. As fezes você tem que eliminar, elas têm que sair. Se elas ficam ali paradas, elas começam a te trazer prejuízos. Prejuízos em que sentido? Da motilidade, da alimentação, você se sente estufado, você se sente empachado. E isso vai repercutindo, porque se o intestino não funciona bem, você também já não vai, a próxima refeição sua, você também já não vai comer adequadamente. Você não está bem para isso. Se você não se alimenta bem, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter outros sintomas do seu organismo, que é o mau funcionamento dele que desencadeia isso. A pessoa, a partir do momento que está com o intestino funcionando bem, ela se sente melhor, ela se alimenta melhor, ela dorme melhor. Então, o intestino ele vai eliminar algo que não precisa mais estar lá.
Então ele tem que funcionar adequadamente. Perfeito. E a gente tem algumas perguntas aqui. A Paula Gomes Pacheco é de São Paulo. Ela diz: a minha mãe tem 86 anos e tem o intestino muito preso. Só vai ao banheiro tomando o medicamento 46. Gostaria de saber se tem alguma medicação caseira ou o que eu posso comprar no lugar desse. Isso. Paula, obrigado, né, pela presença, pela pergunta. Com a idade avançada também é uma causa do intestino ficar mais preguiçoso. Porque da mesma forma que com a idade a pele fica com uma outra elasticidade, o intestino, a musculatura também atua de uma forma mais vagarosa. Então a pessoa tende a ter o intestino preso. O 46, que ela disse, é uma marca de uma medicação, ele é um laxante mais osmótico. Precisa tomar cuidado nos idosos, porque essas medicações levam a uma desidratação. O ideal seria o quê? O aumento e o uso de fibras. Então existem algumas medicações que são laxativos, que são ricos em ameixa, que são ricos em formas mais naturais do que o 46, que é osmótico, tá? Então, o que ela pediu, uma dica caseira é dieta rica em fibra, né? Então, assim, bastante ameixa, bastante mamão. Comer... Daqui a pouquinho a gente vai receber a nutricionista Thaís. Ótimo. E ela vai passar o cardápio de uma dieta rica em fibras. Como é que você tem que se alimentar? Aí aproveita, já anota para você colocar isso tudo no dia a dia da sua mãe. Perfeito. Essa é a melhor receita, é hidratação, tá? E dieta rica em fibras, em frutas, do que ficar se usando de uma medicação em pessoas idosas que podem levar a uma desidratação importante. Você falou de laxante osmótico, é isso? Isso. O contrário dele seria laxante Então, o quê? são laxantes mais naturais, entendeu? Que usam só de fibras. Tá. Ou mesmo existem alguns enlatados em pó de fibra solúvel em pó. Que a pessoa, por exemplo, no suco de laranja, você pode colocar uma colher dessa fibra, mistura. E funciona? E funciona. A pessoa não sente gosto, não sente nada. Então, a gente tem alguns laxantes solúveis que são fibras, na verdade. Perfeito. A Alexandra Borges, ela é de Caxias do Sul. Ela diz: boa tarde, Cláudia, meu sobrinho tem muita dificuldade de evacuar. Mesmo comendo muita fruta e tomando líquido, às vezes fica horas no banheiro. Ele chega até a chorar, diz que dói. O que fazer para melhorar isso? Ele pode adquirir algum problema futuramente por causa disso? Sim, o importante nos jovens é estimular exercício físico. É claro que a gente precisa investigar como é uma... Eu acho que ele deve ser criança, né? Uma criança também, jovem. né? Existe uma situação muito especial que a gente chama de megacólon e pode acontecer em algumas crianças. O megacólon é um aumento do tamanho do intestino por uma patologia. Aí é uma investigação que teria que ser vista. Se ele está se alimentando bem, faz dieta, faz exercício, precisa procurar um médico para a gente procurar algumas causas, que são causas mais raras e que aí existem tratamentos específicos. Ela pergunta se é aconselhável dar um laxante para ajudá-lo nessa hora. É aconselhável desde que prescrito por um médico, né? A gente fala aqui que vai na farmácia e busca um laxante, a gente pode estar mascarando alguma outra sintomatologia ou alguma outra causa, em vez de estar diagnosticando realmente o problema. Então, acho que o mais importante é você procurar um médico, procure um pediatra, faça a investigação e ver o que ele vai te prescrever. Legal. O Lucas diz: olá, boa tarde, tenho um intestino preguiçoso desde sempre. Gostaria de saber quantas vezes por mês eu posso usar laxante. Então, o laxante remete à questão anterior. Você pode utilizar, ele não vai causar independência. Agora, o laxante, acho que a gente tem que utilizar depois que você seguiu todas essas regras de dieta e hidratação. Se não está funcionando, esporadicamente, em alguns momentos, você precisa usar. A pessoa ficar uma semana sem ir ao banheiro, você não pode aguardar. Porque isso vai endurecer muito as fezes e depois ela não vai conseguir evacuar sozinha, vai precisar de um auxílio médico num hospital para conseguir limpar esse intestino. Então, se você já está chegando 6 dias, 7 dias sem evacuar, sem ter o seu hábito intestinal adequado, procure um médico e se utiliza do melhor laxante para a sua necessidade. Ok. O João Carlos Bove, ele diz: a minha mulher sofre de moléstia ou síndrome de Crohn. Eu gostaria de saber qual é a alimentação correta para ela. A gente vai falar já com a nutricionista, pode deixar que eu vou lembrar de você. João Carlos, ele pergunta se existe forma de ela ter uma qualidade de vida com esse mal crônico. Ela reclama de muitas dores, já foi operada, tem a parte do intestino retirado. Ele pergunta se existe uma forma dela viver tranquilamente com este mal. E sobre a dieta, a gente pergunta depois para a nutricionista. Sim, a doença de Crohn é uma doença específica, né? Não tem relação com a constipação. É uma doença inflamatória intestinal. É um outro grupo de patologias em que as pessoas têm alterações importantes do hábito intestinal, de constipação e diarreia. Existe sim maneira dela viver com qualidade, dela ter. Tem que seguir uma série de recomendações alimentares. Existem tratamentos médicos específicos para isso. Existem grupos hoje que só cuidam disso. Tem um portal importante na internet que a gente chama de portal DII, se ele quiser acessar,
que são especialistas que só trabalham com isso, com doença inflamatória intestinal. E aí você precisa procurar o gastro e seguir. Tem como viver tranquilamente. Ela vai ter que fazer exames de rotina, colonoscopias de rotina, mas ela vai ter que ter um acompanhamento médico bem eficaz. Ok. A Jaqueline Iternabara, ela disse que começou a tomar o remédio Anita e o Lufital, está com suspeita de vermes e gases. Ela quer saber por que a urina ficou bem amarelada depois que ela começou a tomar esses medicamentos. Isso, a própria Anita já vai levar a isso. Agora precisa ver, às vezes essa urina amarelada é desidratação. A pessoa quando fica com a urina mais escurecida, mais alaranjada, é falta de hidratação. Então está tomando as medicações, é importante se hidratar sempre para qualquer tratamento que a gente vai fazer. O importante é o corpo estar sempre hidratado. Ok. A Marlene Zecchini, ela é de Andradina, em São Paulo, diz que tem uma netinha de 2 anos e ela está saindo das fraldas agora, mas não consegue fazer cocô com facilidade, só xixi. Ela pergunta o que a gente pode fazer para a criança conseguir segurança para fazer cocô. Aliás, é uma pergunta interessante porque eu acho que o hábito intestinal ele tem que começar mesmo nessa saída das fraldas, exatamente, não é? tem que ser do início. Então assim, a criança, 2 anos... ela está num processo de formação da sua regulação intestinal ainda. E sair das fraldas é o momento que foi aquilo que a gente conversou da situação aguda. Então, se para o adulto trabalhar, ter compromissos, é uma situação de estresse, para a criança, sair das fraldas é uma situação de estresse. Ela não estava vivenciando aquilo, então tem que ter muita paciência em casa, não brigar com a criança. Às vezes, no momento que ela está evacuando no local que não deveria, esperar que ela evacue. Não importa que ela está no meio de uma festinha, porque se você inibe aquilo pode traumatizar a criança e ela levar aquela situação. Ela tem que entender que aconteceu, não foi no local adequado, mas ela está passando por um processo de aprendizado. Ela só tem 2 anos. Então, geralmente, o que acontece é a falta de paciência com esse hábito. Então, a transição, geralmente, as crianças, em questão de 1 semana, elas são totalmente adaptadas. Ela vai voltar a ter facilidade de evacuar quando ela está com a fralda, mas nessa semana, a família tem que entender que, às vezes, num determinado momento, tem que ter paciência, tem que observar a criança. Então, é não traumatizar para não gerar uma situação de estresse. Perfeito. A Natália diz, oi Cláudia, como fibra diariamente, tomo 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas mesmo assim, minhas fezes são esfareladas sempre. Tenho constantemente dores, principalmente na hora de evacuar. Será que pode ter alguma coisa a ver com o fato de eu não ter mais a vesícula? Não, a vesícula, ela é um fator importante na degradação da gordura. Então, quando as pessoas operam, geralmente, elas até ao contrário, elas ficam com um quadro diarreico alguns dias, porque a bile, né, ela é produzida para degradar gordura. Essa questão não está muito associada. O que ela precisa realmente é, nesse momento, quando ela diz, tenho dieta rica em fibra, estou me hidratando, aí seria importante usar uma medicação para ajudá-la a tentar regular esse hábito intestinal de uma forma mais adequada. Ok. A Vanessa, de Fernandópolis, ela gostaria de saber se existe algum estudo de crianças especiais, se elas são mais ressecadas. Ela disse que tem um filho que até lavagem ele teve que fazer já. Sim, existe. As crianças especiais têm essa questão da constipação maior exatamente também por uma, não vamos dizer um retardo, mas uma inconsistência da musculatura lisa intestinal. Então, nesses casos, você precisa ficar muito atento, além da hidratação e dieta. Às vezes as crianças especiais necessitam de laxantes continuamente. Então é importante cuidar, né, também da alimentação. Também da alimentação delas. Bastante. Daqui a pouquinho a gente vai ter dicas de alimentação para ajudar o intestino, o funcionamento do intestino. Tem uma pergunta um pouco mais específica, vai ser minha última, depois eu te passo todas as outras, tá bom? Okay. A pergunta é da Karina. Ela é de Rolândia, no Paraná. Ela diz, boa tarde, estou assistindo ao programa, achei interessante. Obrigada. Há 5 anos tive meu intestino preso pela alça. Fiquei 5 dias sem ir ao banheiro. Passei muito mal e fui levada às pressas para o hospital. Fiz exames, o médico me deu um ultimato. Ou você faz uma cirurgia ou morre. Eu estava grávida de 3 meses da minha filha. Foi terrível o que passei. Hoje a minha filha é linda, muito saudável, está com quase 5 anos. Que bom, né, Karina? Ela soube de uma pessoa que teve esse mesmo problema com 8 meses de gravidez e teve um atestado de óbito quase que na mão. Como isso funciona? Por que acontece esse problema? Isso, eu vou explicar. Aí é uma patologia específica, graças a Deus deu tudo certo, né? Tá com o neném, tá tudo em ordem. Isso é uma patologia que a gente chama de volvo. Volvo que é o quê? É uma torção intestinal. Isso pode acontecer ou no sigmoide, que é numa porção, ou no seco. Em 2 porções do intestino você pode ter o volvo, é uma coisa muito específica, muito rara de acontecer. Só que quando acontece,
essa torção, se ela não for tratada rapidamente, pode levar a óbito realmente. Então, às vezes, por colonoscopia, a gente consegue distorcer o intestino ou precisa realmente de uma ação, de uma intervenção cirúrgica. Tá, isso pode acontecer por causa do intestino preso ou não tem nada a ver com Não, uma não coisa? tem. Isso daí é por conta da formação e de como que o intestino de cada pessoa ele é fixo dentro da nossa barriga, né? Dentro da nossa cavidade abdominal. Então, assim, é uma coisa raríssima de acontecer, mas os casos que acontecem precisa de ir imediatamente para o hospital e fazer a distorção, né? Tirar isso, às vezes com o próprio exame a gente consegue resolver essa situação. Ok, eu espero ter te ajudado. Tem mais perguntas, tem umas gravidinhas aqui pedindo algumas dicas, muito preocupadas, mas para as grávidas a recomendação principal é... Hidratação, dieta rica em fibra, procurar uma atividade física, porque na gravidez você vai ter essa inibição realmente da musculatura lisa. Então, atividade física para grávida não quer dizer que precise ir para academia. As pessoas confundem atividade física com estar numa academia. Atividade física é você sair do sedentarismo, você se movimentar, você fazer uma caminhada, você buscar algo que te leve a um tipo de atividade. Então, dá uma caminhada, principalmente a grávida, vai tomar um arzinho, né? Passeia um pouco, faz uma hidroginástica. Hidratação então, é beber água mesmo, né? Beber que não tem água, nenhum é a melhor mistério coisa. nisso. E coma Perfeito, bastante Cláudia. fibras. Daqui a pouco a gente vai ter aula de nutrição sobre esse assunto para ajudar o intestino a funcionar melhor. Doutor Eduardo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um Espero prazer ter correspondido às expectativas. Muito, Estou à pode disposição. voltar. Então Obrigado. tá bom, a gente Estou à vai te disposição. trazer sempre aqui, viu? Tá Porque ok. aprendemos bastante. Muito obrigado. Doutor Eduardo Greco está no Leforte, o site do hospital é www.leforte.com.br. Leva o meu abraço lá para os seus Muito colegas obrigado. no Leforte. Obrigado. Obrigada, Muito viu? obrigado.